Fala, meus queridos, professor Eduardo aqui, seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula de número 2, falando sobre sistemas prediais, né? Na primeira parte, falamos sobre sistema de alimentação e sistema de reservação, ok? Vamos ver agora, pessoal, o sistema de distribuição interna. Vale destacar, pessoal, que alguns trechos desta aula nós vamos remeter a conceitos que já foram destacados na aula de número 1, ok? E nesses trechos eu vou passar de forma um pouco mais rápida, tá? Vou falar sobre barrilete, pessoal. A redistribuição interna de água é constituída pelo conjunto de canalizações que interliga os pontos de consumo, né, ao reservatório da edificação, ou melhor, ao reservatório superior da edificação, aos pontos de consumo. Vimos que barrilete é o conjunto de tubulações que tem origem no reservatório, do qual derivam as colunas de distribuição, né? Vimos que, principalmente, ele pode ser caracterizado como centrado ou ramificado. Centrado ou concentrado, né? Ou ramificado. Ramais, colunas e subramais. E aí, pessoal, a partir das colunas de distribuição, né? A partir do barrilete nós temos a coluna e aí depois ramais, subramais, né? Cada coluna é relevante que ela seja isolada por um registro de gaveta, né? Posicionada a montante do primeiro ramal. Deve-se utilizar uma coluna específica, né? Para o caso de válvula de descarga. Por isso que essas válvulas de descarga não são muito comuns em edificações prediais, para necessidade de uma coluna específica. Também foi uma imagem que nós já vimos, né? Isso aqui, pessoal, nós estamos falando que aqui nós temos o barrilete, né? Que são as colunas de distribuição, ok? Né? E interior já é ramal, né? E conectado aos aparelhos, nós temos os subramais. Aqui nós temos uma imagem, né? Aqui do lado direito, pessoal, representação em planta, tá bom? E aqui do lado esquerdo, uma representação em corte. Uma vista frontal, né? De uma tubulação de água fria para o banheiro, né? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de... Se essa coluna, se esse sistema for um sistema não individualizado e essa coluna descer direto do reservatório para atender justamente apenas esse banheiro, aqui nós chamamos de coluna, né? Agora, se a gente estiver falando de um sistema onde o sistema já é individualizado, onde eu tenho apenas uma coluna, e aí dessa coluna eu vou ramificar para as partes internas da edificação, para os ambientes que vão precisar de atendimento de água, aí eu já estou falando de ramal. Né? Nesse caso aqui nós temos essa coluna exclusiva. Então, veja bem, destacar aqui em azul, né? Caminho aqui, ó, desce aqui, chega aqui, eu tenho um T, né? Depois um joelho. Aqui, esse item aqui é um registro de gaveta. Deixa eu anotar aqui. Registro de gaveta. Continuo descendo. Perceba que essa tubulação está indicada com diâmetro de 25 milímetros, né? Joelho de 90. Aqui, pessoal, eu tenho a tubulação, eu tenho um T para me conectar o lavatório. Que eu tenho uma curva, né? Se a gente pode observar aqui nesse desenho, ó, tem um dentezinho aqui, ó, né? Essa curva aqui. Tem uma curva, um T,
Vou descer. Esse ponto de entrega aqui, pessoal, é um joelho de 90 com bucha de latão, tá? Continuo vindo. Joelho de novo. Chego no registro para o chuveiro. Esse registro não é um registro de gaveta, tá bom? Esse registro aqui é um registro de pressão. Ok? Continuo subindo, geralmente a uma altura de 2,20. E aí sim, eu tenho, então, novamente aqui nas terminações, né, o joelho de 90 com bucha de latão. Ok? Essa aqui seria a distribuição de água fria para esse banheiro, né? Aqui eu tenho um lavatório, olha. Lavatório. Aqui eu tenho um vaso sanitário, né? E aqui eu tenho um chuveiro. Chuveiro. Então essa é a distribuição. Perceba que essa coluna, pessoal, continua descendo para atender o apartamento do piso abaixo, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, pessoal, distribuição de água fria. Aqui eu tenho água fria e água quente, né? Simultaneamente, né? Perceba que aqui a tubulação desce, olha. Aqui eu já tenho... Deixa eu fazer de azul, como fiz no anterior. Aqui eu já tenho um registro, né? Registro de gaveta. Aqui eu tenho o T com a derivação, né? Justamente para atender o chuveiro. Tem um joelho de 90. Tem uma curva aqui, olha, que eu tô falando desse dente aqui, tá vendo, ó, na imagem direita? Esse dente aqui tem uma curva, um T, vou atender o vaso sanitário, aqui joelho de 90 com bucha de latão, vou atender a ducha higiênica, joelho de 90 com bucha de latão, e vou atender o lavatório também. Aqui nós temos um registro de gaveta. Aqui, pessoal, eu tenho um registro de pressão, tá bom? Essa tubulação em rosa aqui, pessoal, à esquerda da tubulação que eu marquei em azul, é a tubulação que a gente chama de AQ, que é água quente, tá bom? Aqui também tem um registro, né? Esse elemento aqui, pessoal, nós chamamos de misturador, tá bom? Justamente porque ele faz o processo de mistura da água fria com a água quente para atender o chuveiro aqui, né? Aparelhos sanitários, e aí apenas esse aparelho que eu vou destacar todos os elementos que compõem, tá bom, pessoal? Tubulação e os elementos. Nos outros apenas vou mostrar a imagem para vocês. Então, se a gente puder observar, aqui, ó, eu tenho a tubulação, né? Esse aqui item 9, né? Eu tenho a tubulação de água fria, né? Na maioria das edificações é PVC, tá bom? Marrom. PVC marrom. Diâmetro calculado no projeto, né? Essa aqui, pessoal, número 8. Esse aqui, que é o joelho. De 90. Com bucha de latão. Vou colocar assim. Com bucha de latão. Ok? Nesse set aqui eu tenho um ponto de entrega, né? Eu tenho
espécie de mangueirinha flexível que liga a tubulação do ponto de entrega até essa torneira aqui. Nós chamamos isso aqui, pessoal, de engate flexível, tá bom? É um engate flexível. Ok? As tubulações aqui da parte de baixo são tubulações de esgoto, né? Que não é o objetivo da aula de hoje tratar. Ok? Falamos os principais itens aí. Aqui nós temos o vaso sanitário, né? Com a válvula de descarga, né? Então aqui o principal componente aqui, sim, aqui é o vaso, né? E aqui, pessoal, nós temos a válvula, né? Tá destacado na legenda aqui ao lado, tá bom? O item 3 é a tubulação, né? De PVC, ok? Aqui nós temos para um chuveiro, ok? Onde eu posso observar itens para destacar aqui. O item 5, né? Aqui, que é registro de pressão, que nós já havíamos falado, né? O item 3 aqui, pessoal, que é esse item 3 aqui, que é o joelho de 90 com bucho de latão, ok? Aqui nós temos o esquema de ligação de um mictório, né? Ok? Com todas as características necessárias. Desse lado a gente tem o esquema de ligação de um bebedouro, né? Aqui eu tenho os principais tubos e conexões, né? E peças. Então vou destacar algumas que são muito utilizadas, né? Que vocês verão muito na elaboração de projetos de água fria. Aqui o T, né, pessoal? Muito utilizado. Esse T dupla curva aqui, que é o misturador, né? Quando eu tenho água fria e água quente. Curva de transposição, quando eu tenho água fria e água quente, né? Curva de 45. A luva para fazer a união entre as tubulações, bucho de redução, né? T com redução central, entre outras tantas tubulações, né? Aqui o cotovelo, pessoal, também chamado de joelho de 90, né? Muito utilizado também. Aqui a continuação, né, de algumas conexões, né? Aqui tem o plug, tá, pessoal? Que eu utilizo para vedar a passagem de água quando eu faço a conexão daquela tubulação que fica nas partes terminais, que é o joelho de 90 com bucho de latão, né? Então eu faço o fechamento, a vedação com esse plug aí. Depois eu só faço o engate, né, da tubulação, né? Uma luva aqui de novo, entre outros equipamentos e tubulações e conexões importantes. Registro, pessoal, registro de gaveta, né? Muito como em barrilete, né? Entrada de reservatórios, extravasores, ok? Tubulação de limpeza, tubulação de recalque, sucção, alimentador predial e colunas. Então a gente sempre usa esse registro de gaveta. Registro de pressão, pessoal, majoritariamente em edificação no chuveiro, tá bom? Vamos para uma parte onde a gente vai falar dos principais materiais utilizados para tubulações e conexões de água fria. Então, as principais tubulações e conexões são em PVC, né? Em aço galvanizado,
e em cobre. E aí, pessoal, normalmente as tubulações destinadas ao transporte de água potáveis aqui no Brasil são executadas majoritariamente em PVC. E aí, por isso, eu vou dar destaque maior à tubulação de PVC. Vamos falar majoritariamente desse tipo de tubulação. Tá bom? Então, PVC. PVC, pessoal, a abreviação é policloreto de vinila, né? É um plástico derivado do petróleo, né? Essa tubulação de PVC apresenta algumas vantagens e também desvantagens. Vou enumerar as principais vantagens, depois a gente fala das desvantagens. É uma tubulação leve, né? Então é fácil para transportar e manusear. Possui uma vida útil muito longa, né? Ele é bastante resistente à corrosão, diferentemente das outras tubulações, como o cobre, como o aço galvanizado, né? Ele é bem fácil de instalação, muito fácil. Não precisa de uma mão de obra muito qualificada para fazer essa instalação. Possui um baixo custo para sua aquisição, né? Comparado às outras tubulações, especialmente as metálicas, né? E por conta do material ser muito mais liso e ter menor rugosidade, ele possui uma menor perda de carga também, né? As principais desvantagens. Por ser um material plástico, ele possui baixa resistência ao calor, né? Especialmente se a gente estiver falando de temperaturas muito elevadas, ok? E quando essa tubulação estiver exposta ao sol, ela sofre uma degradação, né? Ela resseca, ela trinca e ela sofre fissura. Ok? São as principais desvantagens da tubulação de PVC. Nós temos a linha soldável e a linha roscável dessas tubulações, né? A linha soldável são tubulações que são vendidas geralmente em barras de 3 a 6 metros. Ela recebe esse nome porque a conexão do tubo com os principais conectores é feito por meio de uma solda, né? Utilizando uma cola. São comercializadas nos principais diâmetros destacados aí, né? Algumas características dessas tubulações soldáveis, né? A temperatura de 20 graus Celsius suporta uma pressão de até 75 MPa, ou melhor, MCA, que é metros de coluna d'água, né? Geralmente na cor marrom, ok? Conexões azul são aquela com bucha de latão. Aqui, pessoal, são algumas das conexões para esse tipo de tubulação, né? Que eu tenho uma curva de 45, né? Você pode observar as características técnicas dessa conexão. Que eu tenho uma cruzeta, possível fazer a conexão de 4 tubos, né? Nessas posições destacadas aí, né? Eu tenho a luva de redução, quando eu vou soldar duas tubulações com diâmetros diferentes, né? De 25 para 20, 32 para 25 e assim por diante. Uma curva de 90. Vale lembrar que a curva, diferente do joelho ou do cotovelo, pessoal, ela possui uma perda de carga menor, né? Justamente por conta da sua construção, né? Luva soldável com rosca. Então, nessa parte de cá, à esquerda, é a parte que é soldável. E a parte de cá é a parte que é roscável. Vale lembrar, pessoal, que as tubulações soldáveis costumamos especificar as suas dimensões em milímetros, já as tubulações roscáveis em polegadas. Curva de 90 novamente. Curva de transposição, né? É muito utilizada quando eu tenho uma tubulação descendo na vertical. Aqui, ó, por exemplo, se tiver uma tubulação aqui, descendo, né? Eu preciso contornar essa tubulação. Eu uso essa curva de transposição.
Aqui eu já tenho a joelho de 45, né? Joelho de 90 com bucho de latão. É uma peça utilizada, pessoal, justamente naqueles pontos de entrega que mostrei em alguns slides atrás, né? Nas terminações. Vale lembrar, pessoal, que essa parte de cá, ó, é soldável. E a parte de cá é roscável, né? Aqui que eu coloco, pessoal, aquela tubulação, ou melhor, aquele tubo justamente para impedir a passagem de água, né? Aqui o joelho de 90, soldável. T com redução central, né? T soldável. E a montagem, né, da tubulação para ligação predial. Primeiro passo é a colocação do T de serviço, né? Que é justamente esse colar. Segundo passo é a perfuração do tubo com furadeira específica, né? Para permitir que eu consiga captar a água, né, da rede pública. Terceiro passo é a colocação do tubo, né? Que é o ramal predial, né? E aí o quarto passo, pessoal, justamente ligar esse ramal predial do conjunto cavalete e mesidrômetro, e depois daí vem um alimentador predial, vai para o reservatório inferior e segue aquele caminho que nós já vimos, né? Soldagem, né, para as tubulações de distribuição interna. Processo de soldagem segue as seguintes características, o seguinte passo a passo. Primeiro passo é cortar o tubo no esquadro e lixar a superfície que serão soldadas, né? Então na imagem a gente pode ver aqui o tubo, né? E aqui o processo de lixar. Depois tem que limpar a superfície que foi lixada, né, com a solução preparadora, que estou usando a solução preparadora da Tigre, porque eu retirei esse passo a passo do catálogo do fabricante Tigre. Então, ó, aqui a solução, né? Que é aquele limpando. Depois é só passar o adesivo, né? Na parte que vai ser soldada. Passo 4 é encaixar o tubo com a conexão, que serão soldadas, e aguardar por algum tempo. São os passo a passo para a linha roscável, né? É comercializada em barras de 3 a 6 metros também. Nos diâmetros especificados aqui, né? De meia polegada, 3 quartos, 1 polegada, 1 e 1 quarto e assim por diante. Algumas das características: tubulação de cor branca. As bitolas nós já mencionamos, a pressão máxima de serviço 750 kPa, que é 75 MCA, a temperatura de 20 graus Celsius, que é a temperatura considerada como temperatura ambiente, né? A principal diferença dessa tubulação para tubulação soldável, pessoal, é que a junção do tubo, né, com a conexão não vai ser mais com a solda por meio de um adesivo, né? Será por meio de uma rosca. Aqui nós temos joelho de 45 graus,
roscável, joelho de 90, roscável. Aqui você pode ver algumas características técnicas dessa peça aqui, né? Essas peças foram retiradas, a imagem dessas peças foram retiradas do catálogo da Tigre. Aqui nós temos o plug roscável, né? Ele é muito utilizado para servir uma espécie de tampa para aqueles conectores com bucho de latão, né? Joelho de 90 com bucho de latão, para até conectar os aparelhos sanitários. E o T de redução roscável. Amanco, inovação em tubos e conexões. A Amanco é a única empresa de tubos e conexões do Brasil a ter a tripla certificação em suas fábricas, garantindo assim a mais alta tecnologia e qualidade em seus produtos. Na hora de construir ou reformar, conte com a Amanco. Neste vídeo, vamos realizar o processo de instalação passo a passo de tubulações de água fria soldável e roscável Amanco. A linha Amanco para água fria soldável atende à norma NBR 5648/10 e a linha roscável ao PECP 34. Os produtos Amanco são testados em modernos laboratórios, garantindo assim a mais alta qualidade e segurança para instalações hidráulicas. Os tubos e conexões Amanco para água fria soldável possuem bitolas de 20 até 110 milímetros e a linha roscável de meia até 2 polegadas. Para realizar o procedimento de instalação das linhas soldável e roscável para água fria da Amanco, você vai precisar das seguintes ferramentas e equipamentos de proteção individual: capacete, máscara, óculos, luvas, botas, ferramentas e acessórios, fita veda rosca Amanco, adesivo plástico para PVC Amanco, solução limpadora Amanco, arco de serra, tarraxa, morsa, lápis de carpinteiro, trena, lixa 100, pano, lima ou rasqueta, água fria, junta soldável. Primeiro passo: faça uma marcação para cortar o tubo no esquadro, usando preferencialmente uma morsa especial para tubos. Após cortar o tubo na medida desejada, chanfre a ponta e lixe a extremidade a ser soldada, tirando o brilho da superfície. Lixe também a bolsa da conexão. Este procedimento garante uma melhor aderência da soldagem. Segundo passo: limpe as superfícies lixadas com solução limpadora Amanco, eliminando as impurezas que podem impedir a ação do adesivo. Esta ação também prepara o PVC para a soldagem. Terceiro passo: aplique uma camada fina e uniforme de adesivo plástico Amanco na parte interna da bolsa e uma camada igual na parte externa do tubo. Evite aplicar adesivo em excesso. Quarto passo: junte as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa. Quinto passo: remover o excesso de adesivo plástico Amanco e deixar secar. Aguarde 1 hora para liberar o fluxo de água e 12 horas para submeter a tubulação à pressão. Água fria, junta roscável. Primeiro passo: corte o tubo na medida desejada. O corte deve estar no esquadro e a ponta do tubo isenta de rebarbas. Segundo passo: coloque a tarraxa no tubo, fazendo pressão com uma das mãos, girando a ferramenta no sentido horário. Terceiro passo: desenvolva a rosca, dando uma volta para a frente, sentido horário, e retorne 1/4 de volta. A rosca desenvolvida no tubo deve ter o mesmo comprimento da bolsa onde for interligada. Quarto passo: aplique a fita veda rosca Amanco no tubo e no sentido horário. Para garantir a perfeita vedação da junta, observe a tabela de consumo da fita veda rosca Amanco de acordo com a bitola utilizada. Quinto passo: execute a junta roscável, realizando o aperto manual. Pronto, seguindo este passo a passo, você poderá realizar a instalação correta das tubulações de água fria soldáveis e roscáveis Amanco. A Amanco possui uma linha completa de produtos água quente e fria. Acesse nosso site e conheça. Amanco, inovação em tubos e conexões.
E agora vamos falar um pouquinho de equivalência, né? Tubulações roscáveis e tubulações soldáveis. Tem a seguinte pergunta: por que um tubo de 1 polegada roscável é igual a 32 milímetros se 1 polegada é igual a 25 milímetros? Então vamos entender. Primeira coisa, pessoal, vamos falar de tubulações roscáveis. Né? Para esse tipo de tubulação roscável, costuma-se especificar o diâmetro, pessoal, em polegadas, né? Outra coisa importante, o diâmetro especificado nada mais é do que o diâmetro nominal, que é aproximadamente igual ao diâmetro interno do tubo. Diâmetro interno do tubo. Já tubulações soldáveis, especificamos em milímetros e a medida nada mais é do que o diâmetro externo da tubulação. Então, quando eu falo que eu tenho uma tubulação de 25 milímetros, significa que o diâmetro externo do tubo é de 25 milímetros. Então, vou mudar de cor aqui. Uma tubulação de 1 polegada roscável corresponde ao seu diâmetro interno, né? Equivalente a aproximadamente uma tubulação de 32 milímetros, que representa o seu diâmetro externo, porque 1 polegada, se a gente for fazer a medida externa de um tubo roscável de 1 polegada, ele possui aproximadamente 32 milímetros. Externo e mais ou menos 25, alguma coisa interno. Aqui temos duas imagens que mostram, né, tubo roscável aqui de 1 polegada, né? Vimos que o diâmetro externo é 33, por isso que esse aqui equivale a uma tubulação de 32 milímetros soldável, né? Diâmetro interno 26. Já uma tubulação de 25 milímetros, esse 25 milímetros é a parte externa. Interno mesmo é só 21 milímetros. Aqui já tem uma tabela que mostra essa equivalência, né? Então 32 milímetros é 1 polegada mesmo, 25 é 3/4 e assim por diante. Só olhar nessa tabela para fazer equivalência. Aqui, pessoal, tem um vídeo do canal Faça Você Mesmo, que mostra a distribuição hidráulica para um banheiro, né? Parte de água fria para um banheiro. Olá, amigos. Conforme vimos no outro vídeo do canal sobre encanamento de esgoto para esse desenho de banheiro, agora em complemento a outro vídeo, vamos ver como fica o encanamento de água fria.
Vamos simular uma abertura na parede para fazer nosso encanamento de água fria. Para fazer a prumada de distribuição, vamos utilizar tubos de 25 mm. Portanto, você pode utilizar tubo de 50 mm, principalmente se for instalar uma válvula de descarga embutida. Prumadas são dutos verticais que descem direto da caixa d'água para jogar nos ramais de distribuição. Do tubo que desce da caixa d'água, faremos a distribuição interna do banheiro, fazendo um ramal com um T de 25 mm. Depois de lixar e limpar, solde com adesivo plástico. Utilizando outro pedaço de tubo de 25 mm, ligaremos até onde ficará nosso lavatório. Depois utilizaremos um joelho soldável e roscável de 90 graus com bucha de latão de 25 mm. Soldaremos outro pedaço de tubo de 25 mm em direção ao nosso chuveiro, soldando antes um T de 25 mm para instalar nossa ducha higiênica. Outro pedaço de tubo de 25 mm e outro joelho soldável e roscável de 90 graus com bucha de latão de 25 mm. Nesse ponto será nossa ducha higiênica, que deve ficar entre 50 e 55 cm do piso. Outro pedaço de tubo com o mesmo diâmetro. O ponto de água do lavatório deve ficar de 60 a 65 cm de altura do piso. Mais um T de 25 mm. Mais outro pedaço de tubo. O ponto de água da caixa de descarga acoplada deve ficar a 20 cm do piso e 15 cm afastado do ponto central do tubo de esgoto. E outro joelho 90 graus igual aos anteriores. Depois de concluídas as conexões para a ducha higiênica e caixa de descarga acoplada, usaremos outro pedaço de tubo para direcionar para o registro do chuveiro. Joelho 90 graus, 25 mm. Outro pedaço de tubo. Vamos soldar um adaptador curto com bolsa e rosca para registro. Vamos enrolar a fita veda-rosca e logo em seguida o registro do chuveiro, que deve ficar 1,30 m de altura. Novamente a fita veda-rosca e a luva de redução com rosca soldável. Outro pedaço de tubo. Outro joelho para o chuveiro, que deve ficar entre 2,10 metros a 2,20 do piso.
Depois só fazer o reboco, colocar as pastilhas ou o que for utilizar e finalizar a instalação. E aí, pessoal, nós finalizamos a segunda parte da nossa aula de número 2, né? Retomando os objetivos que vimos lá no início da aula, que era compreender os componentes do sistema predial de água fria, né? Alimentação, reservação, distribuição interna, e apresentar os principais tipos de tubulações utilizadas com ênfase na tubulação de PVC. Vou ficando por aqui, um grande abraço.